pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, quem fala é o Felipe do PlugSign. Estou aqui com vocês para mais um vídeo da nossa série Mão no Código, onde a gente pega um caso real e faz um código para vocês verem como que é a implementação dele com a API do PlugSign na prática, beleza? Então, relembrando, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Esse código de hoje ele foi feito novamente com JavaScript e ele vai ficar disponível no GitHub também para você fazer um fork, fazer o download e utilizar ele. Então aqui nos comentários tem o código de hoje disponível no GitHub para vocês, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo nós queremos pegar um template de um documento em Word e a partir desse template nós vamos gerar um novo documento, preencher uns campos e mandar ele para assinatura. Então se você der uma olhada na nossa documentação, aqui na documentação nós temos esse template Word, né, esses endpoints, onde nós podemos listar as tags e aqui mandar uma solicitação fazendo o preenchimento dos campos, tá? Então aqui você pode preencher os campos dessa forma, né? Campo name, valor teste e tal, passar document key, nome do arquivo novo, e-mails, mensagem, preencher as tags e enviar esse documento para assinatura. A vantagem é que, por exemplo, aqui eu tenho esse template, é um documento em Word, como se fosse um termo de confidencialidade, onde eu tenho aqui a tag nome, a tag CPF e a tag endereço. E eu preciso preencher esses três campos antes de mandar ele para assinatura, para a pessoa assinar, né? Então, uma das vantagens de você fazer o processo dessa forma aqui é que você pode ter um template padrão e não precisa ficar upando o arquivo toda vez para o sistema. Então ele vai fazer esse papel de preencher os dados e mandar o documento para assinatura. Então, qual que é o nosso código aqui? Então aqui eu criei um formulário onde eu vou preencher nome completo, CPF, endereço, colocar o e-mail e vou selecionar o meu template. Então tem uma lista de templates aqui, 3 templates, onde eu vou selecionar o que eu quero. E no final ele vai se comunicar com a API. Então aqui, entrando no nosso código, tem o estilo básico aqui que eu criei. Lembrando novamente, a maior parte desse código foi gerado com inteligência artificial. Então, principalmente se você copiar o link da API, da documentação e passar para a AI, ela consegue implementar bastante coisa, tá? Então aqui nós temos o nosso formulário, o ID Document Form, que vai ser enviado pelo JavaScript, campo nome completo, CPF, endereço e e-mail, e aqui uma lista de documentos. Nota que essa lista aqui ela não está preenchida. Por quê? Porque a gente também vai popular essa lista aqui de forma dinâmica com JavaScript. Então aqui eu tenho o meu main.js que vai fazer esse processo. E aqui eu tenho esse JSON onde eu estou armazenando todos os meus templates. Eu poderia, para popular essa lista, fazer uma busca direto com a API do PlugSign também e tal. Mas como não é o foco do nosso vídeo, eu só criei esse JSON onde eu tenho a document key, e aí esse é o único que está funcionando, os outros dois são só de exemplo, e o nome, que é contrato de prestação de serviço. Então aqui a primeira coisa que eu já tenho no JavaScript é essa função assíncrona carrega documentos. Então ela basicamente pega esse meu JSON, cria aqui todos os options, né, e coloca os options na lista. Então se a gente der uma olhada aqui no código, ó, ele já tem na minha lista os meus 3 documentos. Contrato de prestação de serviço, que é o que a gente vai utilizar, e esses outros 2 aqui de teste. Então eu vou gerar um contrato de prestação de serviço. Passado isso, nós temos aqui uma função auxiliar para formatar o CPF, muito simples, e uma que valida o CPF também, muito simples. E aqui nós temos o envia formulário, né? Então o que esse envia formulário aqui vai fazer? Então ele tem aqui o corpo do formulário, então basicamente a gente tem o nome, o e-mail que está vindo, a mensagem e aqui as tags, né? Então a estrutura que eu estou fazendo. Eu tenho o tags, que ele vai tratar como um JSON, né? E dentro do tags eu tenho nomes, que está em dados.nome, CPF, dados.cpf, endereço, dados.endereço. Aqui eu tenho o meu link do envio e um tratamento básico aqui para ver se isso vai dar certo ou não.
E por último nós temos o listener, né? Então aqui ele tem o carrega documento, faz o tratamento, né? Vê o formulário, faz o tratamento do CPF, enquanto ele está digitando, né? Ouve ele digitando. Aqui tem o listener do submit. Então basicamente ele pega formulário, pega os dados, cria constante aqui com todos os dados, faz a validação e chama o envia formulário. E aí como isso funciona na prática? Aqui eu posso pôr Felipe dos Santos, que eu tenho que pôr um CPF de verdade, Rua das Alamedas 123, Felipe contato @plugsign.com.br, e aqui eu seleciono o meu contrato e clico em enviar. Ele vai fazer o processo e vai dar um alerta ou de um erro ou documento enviado com sucesso, né? E aí na prática, o que aconteceu de fato, né? Se a gente voltar aqui na nossa conta do PlugSign, eu posso vir aqui em meus documentos, e aqui em meus documentos a gente vai ver que ele vai ter um documento novo, né, com o meu nome. Então, nome da pessoa, né, que eu digitei, porque lembrando que aqui no código eu dei o nome do arquivo no nome da pessoa, né? Então eu estou usando o nome da pessoa como nome do arquivo. Aqui, ó, o nome do arquivo, eu estou passando o nome da pessoa. Eu poderia ter mudado isso também aqui de forma dinâmica e dado um outro nome por arquivo. Então aqui na nossa conta a gente já tem esse arquivo, e esse arquivo ele foi gerado a partir daquele documento de Word. E o que é muito legal é que ele foi preenchido, né? Então ele carregando aqui, ó, ele tem o nome, o CPF e o endereço, e já tem a nossa solicitação de assinatura, né? Então você consegue fazer todo o processo de forma automática, né? Então você pode criar um gerador de documentos, oferecer templates de documentos para as pessoas já com o assinador embutido. Então tem N possibilidades que você pode fazer e que você pode gerar aqui de uma forma bem dinâmica e bem legal. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui nos comentários também uma sugestão do próximo código que a gente pode trazer aqui. E não deixa de conferir o código fonte lá no GitHub. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.